segundo ano, como vocês estão? A Prof. Graça está muito bem também. Espero que vocês estejam, ok, né? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e vamos abordar o tema singular e plural. Vamos conhecer um pouquinho o que significa o singular e plural? Então, vamos lá. Então, a gente usa o singular quando a gente quer, se referir a um só produto, um só elemento. Um exemplo, a Prof. Graça tem uma garrafa de água. Eu estou usando o singular. Se a Prof. Graça tivesse duas garrafas, a Prof. teria que falar, eu tenho duas garrafas de água. Então, quando a gente usa o plural, sempre a gente vai ver a letrinha S depois da palavra. Então, o exemplo da garrafa. Eu tenho duas, olha o som do S, eu tenho duas garrafas. Garrafas. Então, o plural, ele sempre é indicado pela letra S no final da palavra. Que legal, né? Então, esse é o conteúdo que a gente vai ver hoje, singular e plural. Então, vamos para as atividades. Vamos lá, releia algumas palavras do e-mail. Isso mesmo, aquele que a gente viu na aula de terça-feira. Vamos lá, pais, livros e histórias. Olha o som que está no final das palavras. Que som é esse? Pinte de verde a última letra de cada palavra. Então, você vai pintar de verde a última letra das palavras. Reescreva essas palavras retirando a letra final. Então, você vai reescrever essas três palavrinhas sem a última letra. Vamos lá para uma explicaçãozinha que a Prof. já explicou, mas a nossa apostila está ali referindo ela. Então, a Prof. vai ler para vocês. A palavra está no singular quando se refere a um só elemento. Por exemplo, pai, livro e história. A palavra está no plural quando se refere a mais de um elemento. Por exemplo, pais, livros e histórias. Em muitos casos, o plural é indicado pela letra S no final das palavras. Então, vamos lá para o número 2. Leia as palavras do quadro abaixo. Olha ali, carrinho, pipas, casas, crianças, aluno, sapato, professora, vespa, bolinhas, homens, jovens, sala, bolacha e sandálias. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa algumas palavras, no singular e outras no plural. Então, agora você vai escrever essas palavrinhas nas colunas. Vamos lá para o número 3. Olha ali, Complete a cruzadinha com o nome dos meios de transporte. Atenção para o uso do plural ou singular. Então, você vai observar. Se tiver um quadradinho a mais, vai a letra S. Então, vai estar a palavra no plural. Se a palavra couber certinho nos quadradinhos, sem colocar a letra S, será no singular. Se você observar, aqui na nossa apostila já está escrito singular e plural. Então, preste bem atenção na hora de você escrever, tá bom? Uma das palavras dessa cruzadinha é escrito da mesma forma, no singular e no plural. Que palavra é essa? Vamos analisar. Será que é a motocicleta? Será que é a bicicleta? Será que é o avião? Qual palavra que é? Tem que fazer a leitura para descobrir, tá bom? Número 4, leia. Então, a gente vai ler ali, um tênis, 2 tênis. Em alguns casos, uma mesma palavra pode indicar um ou vários elementos, que é o exemplo do tênis, assim como o exemplo do meio de transporte que a gente viu na página anterior. Então, tênis, ele contém a letra S, Então, a gente pode
ver se ele está no singular ou no plural a partir da primeira palavra que vem antes. Um tênis ou dois tênis. Reescreva as frases substituindo as imagens por palavras. Use letra cursiva. Então, nessa parte, você tem que usar a letra cursiva, tá bom? Letra A. Pegue os, tananã, né? Você vai observar aí a imagem da caixa de madeira. Então, você vai escrever essa frase. Pegue os da caixa de madeira. Letra B. Os estão sobre a mesa. Então, você tem que analisar a imagem e escrever a frase. Número 6. Leia estas palavras. Peão e peões. Dê o plural das palavras em ons. Dê o plural das palavras em ão. Então, ali, ó, violão. Qual será o plural? Pão, avião, campeão, órfão, coração. Então, a gente vai pegar como exemplo o peão. Olha ali, ó. Peão. Peão. Ele termina em ão, né? No plural, ele fica peões. Peões. Vocês observam como a gente muda o final? Em vez de vir o ão, vem o ons. Então, observem bem na hora de escrever. Muita atenção. Se errar, não tem problema. A gente está, ó, aprendendo. O objetivo da gente aprender, né, sobre o singular e o plural é que vocês compreendam o conceito, né, do que é uma palavra estando escrita no singular ou no plural, né? Lá no terceiro ano, vocês vão estudar a flexão de números das classes gramaticais variáveis desses conceitos, mas só lá no terceiro ano. Hoje nós vamos aprender o básico do que é plural e singular, né? Que a gente já aprendeu no decorrer aí da nossa aula, né? Agora nós vamos para outro conteúdo. Vamos lá? Vamos voltar à comunicação, né? Que a gente estava falando lá do e-mail na outra aula. Nós vamos falar agora sobre a carta, né? Então, outra forma de comunicação é o envio de cartas. Exatamente. Ainda existem cartas. A prof falou para vocês na aula passada a forma que os antepassados utilizavam para enviar suas cartas. E hoje em dia as cartas geralmente elas são entregues pelo correio, né? Uma carta de uma conta de luz, ou uma carta de uma conta de uma loja, ou até mesmo uma carta de um amigo, né? Que mora longe, às vezes não consegue enviar o e-mail, às vezes não pega a área no celular, ainda faz o uso da carta. Então, hoje em dia ainda há quem goste de mandar cartas, né? Escrever sua carta lá, ó, mandar no correio e ainda ficar à espera da sua resposta. Então, agora nós vamos para atividades. Vamos lá? Número 1. Leia uma carta que faz parte da história de Felpo Filva, da escritora Eva Furnari. Felpo é um coelhinho com uma orelha mais curta que a outra. É solitário e gosta de escrever poesias. Uma fã dele, a Charlotte, começou a mandar cartas para ele comentando seus poemas. Então a gente observa ali, ó, que ela botou primeiramente, né, o nome da sua cidade, Rapidópolis, 23 de maio. Poeta. Fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você, que é um poeta, devia se orgulhar de ser assim, especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembra aquele ditado que diz: o urubu infeliz, quando cai de costas, quebra o nariz. Isso seria azar. Bem, Felpo, agora admiro não só os seus poemas,
mas também a sua pessoa. Quando você quiser vir tomar chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Você poderia me mandar a receita? Beijos, Charlot. Então, olha só, né? Como foi escrita essa carta? Primeiramente, ela colocou a data, né? Ela escreveu tudo que ela queria escrever para o poeta e no final ela colocou o seu nome. Então, agora nós vamos para a realização da atividade sobre essa carta. Vamos lá. Identifique as partes da carta, seguindo a legenda. Então, você vai identificar ali, ó, de vermelho, a cidade em que Charlot escreveu a carta e a data que foi escrita. Então, você vai observar lá, vai identificar de vermelho, vai pintar, né? De amarelo, a saudação inicial feita ao coelho. De azul, a mensagem da carta. De verde, a despedida. E de roxo, a assinatura, né? Então, você vai identificar estas partes da carta seguindo essa legenda. Número 3. Essa carta de Charlot é uma resposta a uma carta do Felpo. Copie a frase que deixa isso evidente. Então você vai olhar lá na carta o que deixa evidente que o Felpo enviou a carta para Charlot. Então você vai observar lá, né? O que deixa evidente? Número 4. Que convite Charlot fez a Felpo? Então você vai observar e vai escrever. Número 5. Leia novamente o texto 1, que é o e-mail. E depois o texto 2, que é a carta. Então você vai fazer novamente a leitura. Use C para afirmativas sobre carta e use E para afirmativas sobre e-mail. Use CE para as afirmativas referente à carta e ao e-mail. Então ali você vai ler texto geralmente curto, a mensagem não pode chegar no mesmo dia do envio, a mensagem pode chegar no mesmo dia do envio, texto geralmente longo, texto com saudação, texto com despedida, texto com assinatura, texto com indicação de onde foi escrito, sem indicação de onde foi escrito, texto datado, texto enviado eletronicamente, texto enviado pelo correio. Então ali você vai colocar a letrinha correta em cada afirmativa, tá bom? Hoje a nossa aula de português foi esses conteúdos. Qualquer dúvida, a prof está à disposição na aula online. Hoje vocês ainda têm uma atividade avaliativa de história. Qualquer dúvida, só mandar mensagem que a prof vai estar respondendo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!